Oi pessoal, aqui é a Andressa Araújo. Quero compartilhar com vocês algo sobre a minha vida. Quando eu tinha 6 anos, de idade, eu comecei a ter visões e sonhos. Logo após, quando a minha avó, que me criava, né, ela me criava, logo após que ela faleceu. E eu comecei a ter sonhos e visões. E eu começava a falar com Deus. Deus começou a falar comigo, assim como Samuel, né? Como aquela história de Samuel, para quem conhece. Então, foi assim, Deus começou a falar comigo também. E não só falava, eu também via algumas coisas, eu tinha visões, revelação, sonhos. E para mim isso era muito comum e normal. Eu só fui perceber que isso não era normal quando eu fui crescendo e comecei a ver que algumas pessoas estranhavam quando eu falava isso. Quando eu tinha 11 anos, Deus perguntou o seguinte para mim. Ele falou assim: Andressa, o que você pensa do teu futuro? O que você quer ser quando você crescer? E eu ia responder rápido. Às vezes eu respondo as coisas bem rápido. Aí eu pensei, peraí, é Deus falando comigo. Então eu vou pensar melhor. Eu pensei, e Deus acho que viu que eu tava pensando com dificuldade, porque eu tinha 11 anos. E aí Deus falou assim: me fale como que você quer que seja o teu futuro, como que você acha que vai ser seu futuro. E aí eu comecei a falar para Deus. Eu pensei, bem, Deus conhece todas as coisas, mas se você tentar pensar dentro de mim, como eu acho que vai ser o meu futuro. E daí eu comecei a falar assim, eu comecei a falar algumas coisas para Deus. Eu quero trabalhar num local que tenha muito papel. Meu sonho, assim, eu queria ter um trabalho que eu trabalhasse no escritório, que tivesse muito papel e com uniforme, eu achava bonito. Eu falei que antes de eu casar eu tinha que entrar na faculdade, eu queria ter a experiência de ter morado sozinha, eu queria, se eu tivesse que ter filhos, eu queria ter com 26 anos, depois de ter casado, ter minha casa, meu carro. Eu falei também, se um dia eu saísse do Brasil, que eu saísse, antes de sair, eu conhecesse a Bahia. E se um dia eu fosse para fora do Brasil, que eu fosse conhecer também Manhattan, a Times Square. E mais algumas coisas. E aí, um dia eu tava com 17 anos de idade e eu tava numa empresa e nessa empresa a gente usava uniforme e eu tava trabalhando com muito papel. O papel era tanto, porque era uma agência de importação e exportação e era tanto papel na época que rodava a sala, o chão da sala toda era cheio de papel. E aí eu me peguei naquele dia olhando aqueles papéis e muito nervosa, reclamei com Deus, falei, Deus, meu Deus, como não vou dar conta de tanto papel aqui hoje. E aí Deus me lembrou, você não queria um trabalho assim de escritório que tivesse uniforme cheio de papel? E aí eu lembrei daquilo, sabe? Mas eu não consegui entender o que Deus queria falar comigo ainda. Mas eu achei estranho, eu falei, nossa, é verdade, tá acontecendo isso. E na minha vida aconteceu exatamente aquilo que eu falei que eu achava que ia ser, aconteceu. Eu realmente tive esse trabalho e depois eu morei sozinha antes de me casar e depois quando eu fui para sair do Brasil, antes eu conheci a Bahia. Eu tive minha filha com 26 anos, como eu pensei, depois de ter me casado, ter a casa. E eu fui pro exterior, eu moro nos Estados Unidos, e eu lembro que eu me peguei em Nova York e andando em Manhattan, na Times Square, eu lembrei disso. Quando eu tava na Times Square, eu falei, meu Deus, eu lembrei que eu disse que eu estaria na Times Square. E aí eu lembro quando andei naquele frio todo naquela Times Square, eu falei, não, eu tenho que tô realizando coisas que eu pensava. Ok. Eu comecei a perceber que na minha vida, várias coisas que eu pensei, naquela pergunta que Deus fez pra mim, aconteceu. E um belo dia eu tava passando uma situação ruim, uma dificuldade, um problema, e eu fui reclamar com Deus. Falei, meu Deus, será que vai ser sempre assim? Será que tem que ser assim desse jeito? Que quanta dificuldade. E daí Deus falou pra mim, não, eu não planejei isso pra você. Você pensa assim, por isso que as coisas estão acontecendo assim. Você acha que as coisas vão ser difíceis, por isso que as coisas são assim. Por isso que tudo aconteceu conforme você pensou.
E aí, mas eu pensei no íntimo, não é? Eu não admitia pra ninguém que eu queria as coisas daquele jeito. E na verdade eu cria mesmo que ia ser tudo muito difícil, com aquela dificuldade. E tava acontecendo aquilo. E eu pensei, meu Deus. Então Deus tá me ensinando que muitas vezes aquilo, da maneira que eu penso que eu acho que vai ser a perspectiva que eu tenho sobre a minha vida, ela tá ditando muitas vezes, ela tá sendo a minha limitação na minha vida. E Deus, com a palavra dele, diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. O plano de Deus para nossa vida é muito maior que o nosso, só que nós muitas vezes limitamos o poder de Deus. E Deus estava me ensinando isso, que não era aquilo que ele tinha para mim, mas na verdade eu estava limitada aquilo que eu pensava sobre a minha própria vida. Eu via aquela dificuldade, eu estava refletindo dificuldades que eu sempre aprendi que seria assim. Então, estava sendo assim. E daí Deus estava me ensinando algo precioso ali. Ele estava me mostrando que eu só estava tendo aquilo ali porque, no fundo, eu estava crendo que seria assim. Mas não que aquilo fosse a vontade de Deus. E aí eu fui orar. Eu lembro que eu tinha mania de falar que eu só orava agradecendo. Não, eu só oro agradecendo, só oro agradecendo. Amém, é bom ser grato. Mas Deus me ensinou uma coisa, que existem dificuldades na nossa vida que nós passamos porque nós cremos que temos que passar. Porque nós cremos que temos que ser assim. Não significa que é assim que Deus quer. Aí, eu comecei, Senhor, o Senhor está me ensinando algo, será que isso é muito estranho para mim? Porque eu cria talvez no fundo, no meu coração, aquela dificuldade. Eu não queria, mas eu estava crendo mesmo. E daí Deus me deu uma passagem. Eu quero que os irmãos, que todos vocês, amigos do Face, possam estar lendo essa passagem. Ela está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, a partir do 9 e 10. Crônicas é um livro que inicia com uma genealogia, falando a genealogia desde Adão até o povo judeu que saiu do Egito, se não me engano. É só genealogia, começa só com genealogia. De repente, no meio daquela genealogia toda, fulano, pai de ciclano, filho de Beltrano, acontece isso no capítulo 4, versículo 9. Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores odeie a luz. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e me livrando de dores. E Deus atendeu o seu pedido. E quando eu li, irmãos, eu peço para todos os amigos do Face que leiam com muita calma isso. Quando eu li essa oração de Jabes, eu achei egoísta. Eu falei, meu Deus, ele não agradeceu, ele só pediu. E olha só, vou repetir. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E disse, e Deus atendeu o seu pedido. Eu achei egoísta na hora da oração, mas eu vi que Deus atendeu o pedido. Então eu vi que ele creu no poder maravilhoso, no amor que Deus tem por ele. Ele via coisas que eu não estava vendo, que na verdade eu não estava crendo, que Deus é misericordioso, que Deus já pagou o preço por mim, que Deus tem uma vida abundante é aquilo que sobeja, que sobra, e eu tenho que viver essa vida. E aí eu entendi que eu tinha que mudar minha mente, transformar minha mente pela palavra. E eu comecei a pedir para Deus. Eu comecei a fazer essa oração. Tem uma versão que diz assim: ó Deus, me abençoa muitíssimo, alarga minhas fronteiras, mas que a tua mão esteja sobre mim, me livrando de dores e males. Irmãos, existem dores e males que a gente passa desnecessariamente porque cremos que assim vai ser. Que isso seja repreendido na sua vida, que você passe apenas pela dificuldade, que seja para o seu crescimento e que seja necessária. Nada além disso. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, que o Senhor alargue suas fronteiras, que a mão do Senhor esteja sobre você neste momento e te livrando de toda dores e males. Que Deus abençoe os irmãos e todos os amigos do Face e tenha uma noite abençoada. E que Deus, que o Espírito do Senhor fale com você profundamente, te revele coisas ocultas que estão no coração dele. Ele te ama e ele pagou o preço por você. Um abraço a todos. Fique na paz.